Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, uma coprodução da Associação Val d'Ouro com a Universidade FM, esta semana com Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, que é também engenheiro florestal, além de possuir uma pós-graduação em Gestão Pública e Autárquica. Desempenhou diversos cargos na esfera associativa, mas também na Fundação Rei Dom Dinis, na Rádio Universidade FM e no Sport Clube de Vila Real. Foi ainda professor e esteve na equipa de apoio à reitoria até 1999, quando foi nomeado Administrador dos Serviços de Ação Social da UTAD. Entre 2005 e 2010 foi diretor da Segurança Social de Vila Real, tendo posteriormente regressado à Universidade. No plano político foi também deputado da Assembleia Municipal e mais tarde vereador na oposição. Entre 2011 e 2013 exerceu funções de deputado, das quais se afastou para concorrer à Câmara Municipal de Vila Real, tornando-se o primeiro presidente de Câmara eleito pelo PS na cidade. Em 2017 foi reeleito com os expressivos 64,4% de votos, mais 20% que na primeira eleição, e superou inclusivamente a melhor votação de sempre do PSD na cidade, que foi na altura em 79, 61,45%. Sr. Presidente, foi eleito, sobretudo neste segundo mandato, com números tão expressivos e que bateram inclusivamente os números que o PSD tinha vindo ao longo dos anos a registar aqui em Vila Real, que se dizia na altura até que era um bastião social-democrata. Este resultado traz legitimidade acrescida ou, por outro lado, traz-lhe responsabilidade adicional? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar mais uma vez na Rádio Universidade. Ambas as coisas trazem-me responsabilidade e legitimidade. Um resultado com essa expressão, com uma distância tão significativa relativamente ao PSD. Lembro que o número de vereadores foi 7-2, com 64,4% ou 64,5%. É um resultado esmagador, mas também que nos corresponsabiliza imenso. Mas também nos dá legitimidade para cumprir de forma integral aquilo que prometemos aos vilarrealenses, nomeadamente tudo aquilo que foram os nossos compromissos eleitorais para fazer uma Vila Real mais feliz. Em 6 anos assistiu-se talvez a uma mudança daquilo que era o panorama político da cidade. O que é que mais contribuiu para esta alteração? Muito se deve, evidentemente, à eleição e ao facto do Partido Socialista pela primeira vez ter assumido a Câmara Municipal, mas mudou muita coisa. Olha, durante 38 anos os vilarrealenses não puderam comparar, porque tiveram sempre a mesma gestão ou o mesmo tipo de gestão. E quando não é possível comparar, tem-se tendência, como conservadores que alguns vilarrealenses são, a manter o status quo. Quando puderam comparar, puderam com certeza verificar que há uma outra forma de gerir os destinos da nossa terra. Há a desacralização do poder, a proximidade, honrar os compromissos todos de forma muito escrupulosa que foram feitos na campanha em 2013 e em muitas situações superá-los. Eu dou-lhe um exemplo. Se eu em 2013 tivesse dito que, para além de recuperar o circuito internacional de Vila Real, traria aqui um campeonato do mundo de carros de turismo, muitos diriam que eu estaria a sonhar e que era mentira e tentariam imediatamente desacreditar-me, dizendo que eu não mereceria a confiança dos vilarrealenses. Nós não só recuperamos o circuito, como trouxemos um campeonato do mundo de carros de turismo, afirmando Vila Real no panorama nacional e internacional como capital do automobilismo em Portugal. Se eu tivesse dito que o Barro Negro de Bisalhães poderia ser reconhecido como património imaterial da humanidade, muitos diriam que isso não era possível, que eu estaria a sonhar e que era uma promessa que não seria execuível. Ora, isso aconteceu, é uma realidade. Portanto, nós não só cumprimos integralmente aquilo que tínhamos prometido, como superamos em muitos aspectos aquilo que eram as nossas promessas eleitorais. E isso foi reconhecido pelos vilarrealenses. A nossa forma de estar, aquilo que fizemos, as obras que concretizamos, mas também o facto de cumprir escrupulosamente aquilo que tínhamos prometido, e isso honrou a nossa palavra e mereceu a confiança dos vilarrealenses. Além de todas essas questões que referiu, a aposta no automobilismo, na sua opinião, ou a renovação dessa aposta foi determinante para o sucesso dessa candidatura na altura? Foi, se calhar, um dos aspectos que contribuiu, não direi que foi o decisivo nem o determinante, mas foi claramente um dos aspectos que contribuiu para a afirmação da nossa posição enquanto Presidente de Câmara e enquanto autarquia e Executivo, sobretudo porque desta nossa aposta resultou uma afirmação de Vila Real. A pergunta que eu gostaria de fazer aos nossos concidadãos é a seguinte:
Que bandeira é que Vila Real teria com capacidade para se projetar no mundo, chegar de forma direta a 46 milhões de pessoas em todo o mundo, a mais de 120 canais televisivos? Que bandeira, senão as corridas, senão aquilo que nós realizamos desde 1931, senão aquilo que já fizemos quase 50 vezes. Este ano será a 50ª edição do Circuito Internacional de Vila Real. Não haveria provavelmente outra bandeira, e tê-la recuperado, e recuperado com a pujança com que fizemos, não tendo prometemos recuperar o circuito, mas não prometemos trazer um campeonato do mundo, provou e mostrou que, por um lado, fazemos o que prometemos, por outro lado, aquilo que fazemos com competência, porque a recuperação do circuito e o campeonato do mundo de carros de turismo foi um sucesso. Praticamente em simultâneo, ao longo destes 6 anos, de 2 eleições, o distrito de Vila Real foi-se pintando de cor-de-rosa. Acha que o facto de em Vila Real ter acontecido esta mudança pode de alguma forma ter influenciado este reforço do Partido Socialista no distrito de Vila Real? Eu direi que o distrito se foi pintando de cor-de-rosa nos últimos 8 anos em que eu fui presidente da Federação Distrital do Partido Socialista em Vila Real. Eu, quando cheguei à Federação, nós tínhamos 4 câmaras municipais, lideradas por socialistas, e 4 câmaras de pequena dimensão: Aljó, Montalegre, Mursa e Santa Marta de Narião. Quando larguei a Federação, tínhamos 8 câmaras, incluindo a capital do distrito. E depois, em 2017, mantivemos essas 8 câmaras, porque perdemos Mursa e ganhamos Chaves. Mas até a questão de Chaves já vinha atrás, porque há muito tempo que eu defendia, e os meus camaradas de partido sabem disso, que o Dr. Nuno Chaves pudesse ser o candidato à Câmara Municipal de Chaves, porque confiava muito que os flavienses podiam confiar nele como Presidente de Câmara, porque era alguém com excelentes características para desempenhar esse lugar. E, portanto, eu direi que foi sobretudo um caminho percorrido em 8, 9 anos, de credibilidade, de afirmação, de concretização de projetos. Lembro o Túnel de Marão, a A24, a A7, um conjunto enorme de equipamentos na área social, nomeadamente através do programa de alargamento da rede de equipamentos sociais, um conjunto enorme, o Pólis de Vila Real, o Pólis de Chaves, portanto, um conjunto de ações coordenadas direta ou indiretamente por socialistas que afirmaram o Partido Socialista no distrito de Vila Real. Neste momento, o Partido Socialista, como referiu, está em Vila Real, está em Chaves, 2 das principais cidades do distrito, só na Régua que não. Acha que nas próximas legislativas isso também se vai refletir no resultado da votação do Círculo? Não sei dizer isso com clareza. Porquê? Porque o Partido Social Democrata em Vila Real fica, em regra, 10 pontos acima da média nacional. E o Partido Socialista, nos últimos 8 anos, 9 anos, começou uma tradição que, na minha opinião, é boa, no sentido de ficar em cima da média nacional, quando há uns anos atrás ficávamos sempre bastante atrás da média nacional. Acreditando nas sondagens, se houvesse hoje eleições, o PS ganharia com cerca de 10, 11 pontos de diferença relativamente ao PSD. Isso significa que se o Partido Socialista em Vila Real, distrito, se mantiver dentro da média nacional, terá 38, 39%. Se o PSD tiver 10 pontos acima daquilo que é a média nacional, e essa tem sido a tradição, terá 38, 39%. Um empate. E, portanto, dependerá muito dos protagonistas e da capacidade que os protagonistas tiverem, nomeadamente os líderes das federações e aqueles que encabeçarem as listas para candidatos a deputados, dependerá muito da capacidade que tiverem de mobilizar o eleitorado, obviamente com efeito também nacional, que não podemos deixar de considerar, e com o apoio das autarquias e dos presidentes de Câmara, que também terão a obrigação de se empenharem. Mas os vilarrealenses, e julgo que a população em geral, ao contrário do que é por aí dito, sabem distinguir muito bem as eleições. Nós aqui em Vila Real, por exemplo, tivemos uma votação para a Câmara Municipal, tivemos uma votação para as juntas de freguesia e uma votação para a Assembleia Municipal. E elas são substancialmente diferentes. Muito bem. Também já esteve na pele de deputado durante 2 anos, precisamente antes de abraçar este desafio autárquico.
Em que papel é que se sente melhor, ou se preferir, em qual deles é que acha que se pode servir melhor a região que todos nós vivemos e que todos nós gostamos? Claramente como Presidente da Câmara. Eu fui deputado, fui circunstancialmente deputado durante 2 anos, tive a sorte de, sendo um deputado caloiro, ter coordenado dentro do Partido Socialista a Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Foi um gosto. Trabalhei muito, empenhei-me muito, ao mesmo tempo que era deputado, preparava a candidatura para a Câmara Municipal de Vila Real, o que exigiu de mim um esforço suplementar. Era Presidente da Federação e, portanto, era um esforço também acrescido, e gostei muito de ser deputado. E acho que é um bom lugar para quem quiser de facto trabalhar. Para quem não quiser trabalhar também é um bom lugar, porque pode estar lá e não fazer nada. Depende da perspectiva e do empenho daqueles que venham a desempenhar circunstancialmente o lugar de deputado. Mas o trabalho de um deputado é só aferido a médio e longo prazo. E muitas vezes é dependente de um conjunto enorme de variáveis que não controla. Enquanto o lugar de Presidente de Câmara, dependendo dessas variáveis, ou de muitas variáveis, é um trabalho mais direto. Aquilo que nós projetamos, depois conseguimos, em regra, concretizar. Conseguimos, em regra, verificar o resultado desse trabalho. Não se calhar com a rapidez que desejávamos, mas há sempre a perspectiva e a expectativa de ver o trabalho que projetamos. Eu dou-lhe um exemplo. Quando chegamos à Câmara, decidimos ir bem terminar com o terminal rodoviário de Vila Real, que estava abandonado. Ao fim de 2 anos, o terminal era uma realidade e hoje está a funcionar e a funcionar bem. Quando chegamos à Câmara, tínhamos um programa abandonado, a maior parceria entre a Câmara Municipal e a Universidade de Trás-os-Montes de Alto, o Régia Douro Parque. Lembro-me que tomamos uma decisão muito difícil, é que no primeiro ano, no orçamento de 2014, todo o dinheiro disponível que tínhamos foi colocado nesse projeto, porque achávamos que era estruturante para a cidade, que era estruturante para o concelho. E foi possível verificar que tínhamos razão, que hoje trabalham lá mais de 300 pessoas, que é um polo de desenvolvimento, que tem empresas, e que empresas, quer na incubadora, quer na aceleradora, quer nos lotes, já estão todos entregues. É uma questão de tempo, direi que dentro de ano e meio, 2 anos, não haverá lotes visivelmente sem estarem ocupados, porque eles entregues já estão todos, e portanto foi uma aposta que fizemos e que vemos resultados. Como deputado, as coisas não acontecem assim. É verdade. E precisamente sobre o Régia Parque, na semana passada tivemos aqui precisamente o reitor da Universidade de Trás-os-Montes, que falava já na possibilidade de vir a ser, ou de considerar um alargamento, porque precisamente o sucesso tem sido grande. O sucesso foi grande e, curiosamente, na semana passada, eu e o seu reitor começamos a negociar com o ministro, Nelson de Sousa, e sensibilizá-lo para a necessidade de encontrarmos financiamento comunitário, mas também financiamento municipal, porque é a Câmara Municipal detentora de 99% do capital do parque, para que ele possa ser expandido, porque já é uma necessidade. No final do ano passado, sensivelmente, lançou uma campanha, que na altura contou também com o apoio da comunidade intermunicipal, por causa da segurança na A24. Penso que é seguro dizer-se que desde então pouco ou nada mudou. Acha que aquilo que se passa na principal autoestrada que cruza o distrito de norte a sul é o reflexo do abandono do interior, ou é simplesmente uma questão de gestão da concessionária? Não tem nada a ver com a concessionária. Tem a ver com um erro crasso do governo liderado por um vilarrealense, o Dr. Pedro Passos Coelho, que quando fez a renegociação das ex-escutas, nomeadamente da A24, para tentar dizer que se poupava dinheiro com essa renegociação, acertou com a concessionária que todos os nós da A24, nós que ligam às populações, às diferentes cidades e vilas, seriam desligados, que os limpa-neves reduziriam para metade, que o serviço de vigilância noturna e de acompanhamento da autoestrada durante o período noturno, os carros de assistência, passariam a funcionar só à chamada, que os avisos que devem estar a funcionar nas autoestradas deixariam de funcionar e, portanto, acertou com o concessionário um conjunto de serviços
deficitários, neste caso retirando da concessionária a obrigação de prestar um conjunto de serviços e assim baixou o preço, a negociação que fez com essas concessionárias. Não baixou o preço para o utente. Esse manteve-se e é dos preços mais elevados por quilómetro das autoestradas portuguesas. Isso é inaceitável. Das primeiras coisas que fizemos quando este governo tomou posse, numa visita aqui do então ministro Pedro Marques, numa visita ao aeródromo, quando retomamos a ligação aérea entre Vila Real e Lisboa, já com este governo, alertamos o seu ministro para a necessidade de mexer neste contrato. Aquilo que nos foi dito é que iria ser analisado, que iria ser ponderado e que seria uma prioridade. E nós acreditamos porque, de facto, processos bem mais complicados foram resolvidos. A reversão da TAP, a reversão do processo de fusão das águas de Portugal, o resgate dos transportes públicos que tinham sido, entretanto, privatizados em Lisboa e Porto, e, portanto, parecia-nos que também era aceitável reverter este processo junto à concessionária, desde que houvesse empenho e vontade. Infelizmente, passaram estes anos e esse processo não foi possível invertê-lo, ou ainda não se inverteu. E eu tenho reclamado, julgo, com justiça e com apoio dos cidadãos do interior, porque é uma situação absolutamente inaceitável. Pagamos mais por um serviço de pior qualidade e até perigoso, porque não havendo nós, se esses nós de acesso não estão ligados, com certeza a perigosidade aumenta. E, curiosamente, o argumento que é usado é de que não, a perigosidade não aumenta. Se não aumenta, que os desliguem em todo o país. Pois. Assim poupam muito mais dinheiro. E, portanto, é uma coisa ridícula. Mas deixe-me dizer-lhe também que me sinto um bocadinho sozinho neste combate, neste e noutros pelo interior. Porque aquilo que verifico é que, afinal de contas, sou o único Presidente de Câmara do interior que tem vincado esta posição. Fui o único que colocou os cartazes. E isso, obviamente, deixa-me desagradado. Talvez eu não tenha razão e, se calhar, isto não tem a importância que eu lhe estou a dar. Parece que, se calhar, a autoestrada só passa em Vila Real, eventualmente. Sim. Mas, ao fim deste tempo todo, não acha que a causa poderá estar a ficar perdida? Porque, em termos financeiros, estamos a falar de pouco mais de 300 mil euros de... Sim, só a ligação... Não acho que esteja perdida. Acho, aliás, que foi anunciado um estudo por parte do então Ministro Pedro Marques, encomendado ao Instituto de Mobilidade e Transportes, o IMT, para verificar das condições de segurança. E eu estou muito curioso por ver esse estudo. Que também já tem alguns meses desde que estamos à espera de ver esse estudo. Também diziam que a questão do reforço das condições de segurança do túnel de Marão era uma batalha perdida e ganhámos-la. Exato. Portanto, temos também esperança que esta, que vão considerando uma batalha perdida, possa ser ganha a curto prazo. Há pouco referiu que se sente sozinho nesta luta pelas condições de segurança. Por outro lado, também já referiu que as portagens são das mais altas e mesmo aí também não se vê grande movimento em torno de uma eventual discriminação positiva, como em tempo já aconteceu. Acha que poderia ser uma solução mitigadora, uma discriminação positiva nas portagens para os residentes? Ou simplesmente não se trata nada disto? Eu defendo há muitos anos e sempre fui coerente. Fui coerente enquanto fui deputado, porque votei contra o meu partido a abolição de portagens nas ex-scutos. Fui coerente quando estas autoestradas foram feitas e defendi no governo do então engenheiro José Sócrates que estas scutos não deviam ter portagens. Defendi esta posição na Assembleia Municipal e hoje acho muito interessante os cataventos, nomeadamente a nível local, com responsabilidades no Conselho de Vila Real e no Distrito, que aqui dizem que não deve haver portagens, na Assembleia da República abstêm, só votam a favor das portagens e têm aqui uma posição, julgo eu, de catavento. Eu sou coerente. As ex-scutos não devem ter portagens. Acho muito bem que de Vila Real a Bragança não haja portagens, muitas vezes esquecemos disso, mas este governo teve a coragem de, depois desta autoestrada estar concluída, não colocar portagens nessa autoestrada. Que estavam previstas? Estavam previstas, e acho muito bem que da A24 sejam retirados os pórticos e se deixem de pagar portagens. Porquê? Olha, a ligação entre
Lamego e a Régua foram feitas com fundos comunitários. Segundo, nós temos autoestradas muito depois do resto do país. Terceiro, o nosso rendimento per capita é muito inferior à média nacional. E só por si, estes fatores merecem esta discriminação. Eu não defendo uma mitigação, eu defendo que as portagens sejam abolidas. Há um ano atrás também, sensivelmente, apresentou as conclusões do Movimento pelo Interior, que integrou. Já passou um ano desde que esse diagnóstico foi apresentado, na altura inclusivamente também ao Presidente da República. O que é que mudou depois dessa apresentação e dessas conclusões? Deixa-me dizer, nós não apresentamos um estudo, nós apresentamos um conjunto de propostas para o país. E apresentamos um conjunto de propostas que deviam ser implementadas em 3, 4 legislaturas. Temos consciência que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Aquilo que demorou 38 anos a desconstruir não pode ser construído num ano ou em 2. E é inegável que hoje há no discurso político de todos os partidos uma outra preocupação para com o interior. Quer dos partidos, quer do Sr. Presidente da Assembleia da República, quer do Sr. Presidente da República. E houve um conjunto de medidas que nós propusemos e que quer no projeto de valorização para o interior, quer no Orçamento de Estado de 2019, já têm alguma visibilidade. Estava-me a lembrar, por exemplo, de uma medida que, não sendo aquela que nós defendemos, mas que vai nesse sentido. A colocação de mais 5% de alunos no interior e menos 5% de vagas desses alunos no litoral. E não é por acaso que Vila Real, a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto, no ano de 2019, no concurso 2018-2019, teve o melhor resultado de sempre na primeira fase. Sim. Quando o número geral de alunos que se candidatavam ao ensino superior desceu 3.000. E, portanto, foi porque o número de vagas cresceu aqui e decresceu nas universidades do litoral. É suficiente? Não. Temos que ir muito mais longe. Não é por acaso também que alguns benefícios fiscais foram repostos para quem quer investir no interior. Mas, por exemplo, lamentamos que o regime de grandes investimentos que o Estado apoia não seja exclusivo para o interior. Sublinhamos, por outro lado, pela positiva, a criação de uma Secretaria de Estado que trate dos assuntos do interior. Eu direi que é um processo que está em andamento, que ainda não está concluído, é um caminho, espero que na próxima legislatura, seja quem venha a governar o país, esteja atento e que vá paulatinamente implementando aquilo que nós defendemos. Essa questão que há pouco referiu e que também já tinha sido aqui referida a semana passada precisamente pelo reitor da UTAD, face ao desempenho da UTAD, de facto relevante, contudo, também já se sabe que metade dessas vagas acabaram por ficar nas universidades do Minho, Aveiro e Coimbra. Vila Real terá sido, se calhar, um dos únicos bons exemplos nessa descentralização. Pois, mas foi um bom exemplo. E enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vila Real fico muito feliz que isso tenha acontecido. Mas continuo a dizer é que devemos ir mais longe. Pois. Eu dou-lhe um exemplo. Lisboa e Porto concentram cerca de 49% dos alunos que frequentam o ensino superior em Portugal. Barcelona e Madrid concentram 24% dos alunos que frequentam o ensino superior em Espanha. Ora, fará sentido que Portugal caminhe nesta convergência com Espanha. Ou, por exemplo, Paris e Nice têm cerca de 19% dos alunos do ensino superior que frequentam o ensino superior em França. E, portanto, o que nós queremos é que este paradigma mude. Não é possível mudar este paradigma num ano, 2 ou em 3. Mas é possível que dentro de 3 legislaturas nós tenhamos mais 25% de alunos do ensino superior no interior. E isso faria muita diferença. Certamente. O que acha que era necessário? Mas dou-lhe outro exemplo. Diga. Não faz sentido que a Guarda Nacional Republicana tenha mais de 3.000 pessoas em Lisboa. A Guarda Nacional Republicana age nos territórios rurais, está vocacionado do para mundo isso. rural. Que sentido é que faz que estejam em Lisboa? Ou que, por exemplo, o Ministério da Agricultura continue
continue em Lisboa, ou que o Instituto dos Vinhos, o Instituto da Vinha e do Vinho, fique na Rua Castilho, em Lisboa. Que sentido é que isto faz? Portanto, eu acho que há um caminho, não pode ser uma coisa que se faça de um ano para o outro, mas há um caminho que devemos percorrer e estou convencido que iniciamos esse caminho. Vamos ver se há coragem dos líderes políticos em fazerem esse caminho no futuro. Aliás, um dos compromissos também que foi assumido foi que a localização dos novos serviços públicos seria no interior. A Secretaria de Estado de Valorização do Interior é precisamente já um desses exemplos, que está sediada em Castelo Branco, exatamente. Mas, na sua opinião, tendo como base alguns dos exemplos que foi dando e também dessas propostas que deixou o ano passado, o que é preciso para dar um novo dinamismo ao interior do país? Para que nós consigamos este equilíbrio e esta convergência que vemos nos outros países? O principal problema de Portugal, no seu todo, chama-se demografia. É um problema demográfico. Nós, em 2050, 2060, teremos menos 2 milhões de habitantes. Ora, a este ritmo o interior terá muito menos. Sim. Se este problema no país é brutal, e se é muito preocupante, se nós continuarmos a perder população ao ritmo que temos perdido nos últimos anos, o interior será um imenso deserto. Para ter população, só há uma solução: ter emprego. Se não houver emprego, não há população. E, portanto, aquilo que eu defendo é medidas radicais que fixem as pessoas no interior. E para fixar pessoas no interior é trazer emprego. Emprego público, mas também emprego privado. E isso só é possível se os governos tiverem coragem e forem suficientemente radicais na área fiscal, na área da administração pública, na área do ensino, para que, de facto, haja esta inversão. E esta inversão não é boa para o interior, é boa para o país, porque melhora as condições de vida, que cada vez são mais difíceis no litoral, e permite o povoamento do interior, melhorando também as condições de vida daqueles que vierem do litoral para o interior trabalhar. E eu acho que o que é preciso é coragem. Os estudos estão feitos, as medidas estão elencadas, pode-se discutir um ou outro pormenor, uma ou outra variante, mas julgo que o diagnóstico está feito. É preciso coragem e algum radicalismo. E não sou eu que o digo. Por exemplo, o Álvaro Amaro, que é o 5º da lista de deputados ao Parlamento Europeu pelo PSD, esteve comigo neste movimento pelo interior, representando a Associação de Autarcas Sociais-Democratas, defende o que eu defendo. Portanto, é possível termos um discurso conjunto, consensual, alargado às principais forças políticas do país. Não sei se é possível que aqueles que se vão alternando no poder central, se esses algum dia terão coragem para enfrentar este problema. E Vila Real, que papel pode ter nesse novo dinamismo? Vila Real é claramente um motor regional de Trás-os-Montes e Alto Douro. É o centro da ciência e do saber na região, é o centro cultural, é o centro na área empresarial e julgo que cada vez mais isso tem acontecido. Isso tem acontecido, por um lado, porque tem havido mais dinamismo e tem havido mais trabalho. Não é por acaso que o nosso número de desempregados decresceu em 1.500 nos últimos 4 anos e meio. É um valor muito, muito significativo. Não é por acaso que a Continental fez aqui um grande investimento, não é por acaso que a Critical Software resolveu vir instalar-se em Vila Real, não é por acaso que temos 2 hospitais privados, o Hospital da Luz e o Hospital da Trofa, não é por acaso que muitos outros investimentos vão por aí surgindo. Não queria estar aqui a amassar-vos, mas, por exemplo, a Altice passou a estar no léxico dos vilarrealenses, ou a JOM, ou outras empresas de referência que passaram a constar das conversas entre os vilarrealenses, porque os investimentos são visíveis, estão no terreno, estão a funcionar. Por exemplo, o Hospital da Luz tem aqui uma componente ligada à clínica, que é óbvia, mas não foi por acaso também que resolveu fazer um call center que servirá todo o país, que empregará 150 pessoas e instalou em Vila Real. E, portanto, Vila Real é claramente o motor de toda esta região. Mas vejo com muita preocupação o definhar dos territórios connosco que fazem fronteira, porque nós não vivemos como mal dos outros e era necessário, é imperioso puxar por esses territórios.
Da minha parte, podem contar com todo o apoio e toda a solidariedade. Por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara de Sabrosa com certeza corroborará aquilo que eu aqui vou dizer, mas sempre estive ao lado dele para que a estrada entre Sabrosa e o Pinhão fosse recuperada. Sempre estive ao lado dele e fui a todos os sítios onde era necessário dizer que isto era imperioso. Sempre estive com o Presidente da Câmara de Mondim dizendo que era necessário fazer a variante de Mondim à A7. E lutei com ele por esse objetivo. Portanto, os meus colegas Presidentes de Câmara sabem, sobretudo no Distrito de Vila Real, sabem que sempre estive ao lado deles nos seus grandes objetivos e naquilo que necessitam. Agora, é verdade que o resultado final não nos tem deixado satisfeitos, porque Vila Real, sim, tem algum dinamismo, mas vejo com muita preocupação os territórios vizinhos em constante perda de população. Vila Real também perderá população, porque se o país no seu conjunto perde população, Vila Real também perderá população. Mas não perderemos população ao ritmo que eles estão a perder e provavelmente perderemos população a um ritmo inferior àquele que o país perde. Isso deixa-me, por um lado, satisfeito, mas, por outro lado, também angustiado. Acredita que nas próximas legislativas, cuja campanha ou pré-campanha, se quisermos, vai arrancar dentro em breve, o interior vai ser assunto que possa vir a ser discutido efetivamente pelas diversas forças políticas, já que está tão na moda falar do interior? Eu julgo que alguma discussão há de ser feita sobre o interior, mas não tenho ilusões. Os eleitores estão no litoral e, portanto, uma grande parte do discurso será para esses 7 eleitores, que estão aí. Para esses 7 milhões que estão no litoral. Tenho, obviamente, a esperança que os partidos tenham a coragem, todos, sem exceção, de incluir no seu programa eleitoral algo que pode mudar profundamente o futuro destas regiões e o país como um todo. Chama-se regionalização. E tenho muita esperança que, pelo menos no programa eleitoral, isso seja lá colocado, porque se isso for colocado, significa que nos próximos 4 anos podemos discutir este tema sem preconceitos, sem tabus, sem constrangimentos. Porque aquilo que temos verificado é que quando trazemos este tema para cima da mesa, levantam-se sempre fantasmas. E aquilo que eu tenho dito é que quem levanta esses fantasmas é quem está bem, quem tem beneficiado das atuais circunstâncias, quem tem beneficiado de um país centralista, quem tem beneficiado de fundos comunitários tratados, geridos e pensados por Lisboa. Esses levantam fantasmas porque estão bem. Aqueles que não estão bem têm defendido, e bem, que se começa a pensar em voltar a ter na agenda a regionalização e, portanto, tenho a esperança que, pelo menos através desse processo, possamos discutir nos próximos 4 anos a regionalização, que será a reforma das reformas no país. E considera que é a regionalização que poderá vir a ajudar a resolver os problemas que temos vindo aqui a falar sobre o interior? Ou pelo menos por si só não. Por si só não permitirá resolver todos esses problemas, mas com certeza contribuirá para darmos passos em frente. Não receia que possa haver um novo centralismo, depois de Lisboa, por exemplo, ser o Porto, por exemplo, no caso do Norte? Não, eu acho que isso é Primeiro vamos discutir o modelo de regionalização. Pode haver 5 ou 7 regiões. Pode haver a área metropolitana de Lisboa e Porto, mais 5 regiões, como pode haver as 5 regiões plano, Norte, Centro, Sul, Algarve e Alentejo. Qualquer um dos modelos pode servir, mas tudo depende dos pressupostos que tivermos em cima da mesa. Por exemplo, se dissermos que a capital do próximo governo regional é Vila Real, estou a falar de capital do Executivo, e a capital legislativa é, por exemplo, Bragança, seguindo o modelo que os Açores têm neste momento a vigorar, com certeza que isso não acontecerá. Exatamente. Agora, se dissermos que a capital é o Porto, mas deixe-me dizer-lhe que o Dr. Rui Moreira, honra lhe seja feita, já disse que defende o processo de regionalização e defende que a capital não seja na área metropolitana do Porto. Muito bem. Este ano também já se mostrou desiludido, penso que foi esse o termo que utilizou, com o Plano Nacional de Investimentos 2030. O que é que o preocupa neste documento? O Plano de Investimentos 2030 tem, sobretudo, discriminados os investimentos superiores a 75 milhões de euros.
E preocupa-me que nenhum desses investimentos esteja previsto na região, porque isso tem dois significados. Por um lado, porque o Estado Central não olha para a região com a perspectiva de poder, de facto, alavancar um investimento com esta dimensão e, portanto, é uma desconsideração. Por outro lado, olho preocupado porque também significa que a região não conseguiu tornar perceptível no país a necessidade de fazer um investimento com esta dimensão. E, portanto, há culpas do Estado Central, há culpas a nível local e há, de certa forma, a tradução neste programa, a tradução de algum desencanto e de alguma incapacidade de nos afirmarmos no todo nacional. E isso é preocupante, isso desilude. A comunidade intermunicipal, há algumas semanas atrás, numa sessão na Assembleia da República, enunciou 3 projetos. Anunciou a internacionalização da linha do Douro, o IC26 e a questão da via navegável para mercadorias no Rio Douro. Acha que o fez tarde demais? Uma vez que nenhum destes 3 consta deste plano de investimentos. Eu não sei se o fez tarde demais. Provavelmente não o teria feito tarde demais. Mas considero que, e incluo-me nesse grupo, não fomos suficientemente contundentes na reivindicação desse caminho e desses 3 projetos. O IC26 é um projeto antiquíssimo. Há anos que falamos no IC26. Há anos que falamos na linha do Douro. E há anos que falamos na necessidade de que o Douro, o rio, se torne navegável e que possa albergar barcos que transportem mercadorias. E, curiosamente, neste período que antecedeu ao Portugal 2030, pouca gente falou nesses 3 desidratos. Ou se falamos baixinho, falamos entre nós e não fomos capazes de colocar isso a nível nacional. E colocar isso a nível nacional significa também investirmos nos órgãos de comunicação social, investirmos horas e dias de trabalho em Lisboa e no Porto, significa sensibilizarmos, quando digo investirmos nos órgãos de comunicação social, é sensibilizarmos quem comanda esses órgãos de comunicação social para a bondade das nossas propostas. É necessário investir tempo junto dos governantes e é preciso dar murros na mesa quando for necessário. E acho que muitas vezes não temos conseguido fazer isso. Mas acredita que estes projetos algum dia vão ver a luz do dia? Eu acredito, acho que, por exemplo, a linha do Douro, em termos de ferrovia, é hoje considerada, até pelos estudos feitos em Bruxelas, como algo que vale a pena fazer e faz todo o sentido fazer. E acredito que é inevitável que Portugal se vire para a ferrovia e cada vez mais, e julgo que quando isso acontecer a linha do Douro será uma realidade. Como acredito também que o IC26, não sei exatamente em que formato, até por causa das questões ambientais e pelo facto do Douro ser património da humanidade, mas que algo parecido com o IC26 venha a ser feito, acredito. Agora, nós estamos habituados a ter que lutar o dobro ou o triplo para conseguir o que quer que seja. E se não nos mentalizarmos disso, não vamos ter nada. O município de Vila Real é um dos principais e dos maiores municípios que está integrado na comunidade intermunicipal do Douro, pelo menos em termos de população e de preponderância, de peso. Tem sido dito nestas últimas semanas, tem-se ouvido nestes últimos meses que a comunidade intermunicipal finalmente começou a responder a uma só voz e há uma maior articulação como nunca se tinha visto neste órgão. Partilha desta ideia e desta análise? A comunidade intermunicipal do Douro tem um problema. São 19 municípios. É grande. E são 19 municípios com implantações geográficas completamente diferentes e também com características muito dispares.
é muito difícil conciliar vontades e é muito difícil ter um corpo técnico em quantidade e qualidade em determinadas áreas capaz, não é em todas, em determinadas áreas, capaz de nos ajudar a alavancar um projeto comum. Há dias, numa discussão na área do ensino, eu lembrava que Vila Real tinha cerca de 6.500 estudantes. É mais do que alguns concelhos desta comunidade intermunicipal. E, portanto, fazer este trabalho é um trabalho ciclópico. E fazer este trabalho sem legitimidade eleitoral, no sentido que o presidente da comunidade intermunicipal é eleito de forma indireta, direi muito indireta, ainda é mais difícil. E, portanto, respeitando aqueles que estão a fazer esse trabalho, dando sempre o meu contributo, tenho a noção de que este trabalho é difícil, é complexo, mas que temos que tentar otimizá-lo, e é isso que temos feito nos últimos meses, e é essa a minha predisposição desde a primeira hora. Vamos olhar agora um bocadinho para a cidade de Vila Real em particular. Tem sido uma cidade que tem demonstrado nestes últimos anos preocupação com as questões da mobilidade, do urbanismo, do espaço público, também da sustentabilidade. Tem avançado diversas obras, diversas iniciativas que estão um bocadinho assentes nestes pressupostos. O que é que ainda tem previsto para a cidade nesta linha? Nós temos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Esse Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano vai permitir intervenções em praticamente todas as artérias importantes da cidade de Vila Real. A Avenida Carvalho de Araújo, a estação, toda a área que envolve a estação, a antiga estação de ferroviária de comboios de Vila Real, toda essa área está a ser intervencionada, já estão as obras no terreno. A Avenida Carvalho de Araújo vai ter, nos próximos dias, lançaremos o concurso público. A Avenida do Regimento de Infantaria 13, aquela área toda vai ser intervencionada. Os meios mecânicos que permitirão ultrapassar o facto de Vila Real estar, de certa forma, em 3 patamares, a Rua dos Ferreiros, 1º de Maio e Pioledo, os meios mecânicos vão ser lançados. A ciclovia e a requalificação do Campos da Utado foi ontem aprovado na CCDR e, portanto, o concurso será também lançado nos próximos dias. Um novo concurso público de transportes urbanos será lançado também nos próximos dias. Quando digo dias, um mês e meio. Um novo concurso de estacionamento na cidade, à superfície, enterrado, será lançado também nos próximos dias. A requalificação do quarteirão do Tribunal e a requalificação de toda a envolvente ao mercado municipal e o próprio mercado municipal serão intervencionados e, portanto, também lançaremos o concurso até ao final do ano. Eu direi que nós assumimos o compromisso de virar Vila Real, virar no bom sentido, e é isso que vamos fazer até ao final deste mandato. Ao mesmo tempo que intervimos e muito na área rural do concelho. Falava-me de aspectos ambientais. Eu lembrava que só em saneamento básico investimos 20 milhões de euros. Ora, 20 milhões de euros dava para fazer um teatro municipal, uma biblioteca e o arquivo, tudo ao mesmo tempo. Mas nós achamos que ambientalmente e na lógica da sustentabilidade valia a pena fazer este investimento numa área vital que há muitos anos devia estar resolvida, que se chama saneamento básico. Há uma preocupação, especialmente nestas intervenções da requalificação do espaço público, em que as pessoas usufruam mais da cidade e, se calhar, menos os carros. Sim, temos tido essa preocupação, mas temos também a consciência que temos que compatibilizar as duas coisas. E, por exemplo, no novo concurso de estacionamento, temos previsto um novo parque com 280 lugares. Eu lembrava que muitos vilarrealenses, há uns meses atrás, quando o Hospital da Luz abriu na Avenida Carvalho de Araújo, me diziam: vai ser o caos, não vamos conseguir estacionar em Vila Real. E temos conseguido estacionar, e o parque de estacionamento da avenida tem correspondido, o parque do seminário tem correspondido, o parque privado que está por trás do Hospital da Luz tem correspondido.
e não foi caos nenhum. A seguir abrimos a unidade de saúde familiar Nuno Grande e diziam-nos, vai ser o caos. E afinal, não tem sido o caos. Temos conseguido resolver estas questões. E eu direi que, alterando hábitos, melhorando os transportes públicos urbanos, mas também olhando com realismo para os carros e encontrando soluções, imaginando soluções, tendo a consciência que pode haver picos e que pode haver dificuldades, eu direi que o saldo final vai ser favorável e vai ser positivo. O que é que podemos esperar da intervenção na Avenida Carvalho Araújo? Talvez aquela que crie mais expectativa. Segundo julgo saber, o projeto até já foi apresentado publicamente. Já tivemos 3 discussões públicas do projeto, incorporamos algumas das questões que vieram dessa discussão pública. Aquilo que podemos esperar é, por um lado, eu sei que isto é subjetivo, é ter uma avenida mais bonita. Uma avenida que se coadune com a realidade do século XXI, onde seja possível que os vilarrealenses estejam, permaneçam e convivam sem a pressão constante e a perigosidade de atravessamento de viaturas nos 2 lados da avenida. Vamos ter uma avenida com índices de mobilidade muito mais elevados. Passaremos de 0,37 para cerca de 0,64. Portanto, o nível de mobilidade aumenta. Que o espaço público aumente, que o número de árvores aumente. Temos 37, passaremos para 67 ou 68 árvores. Onde seja possível ter esplanadas a funcionar o ano todo, em boas condições. Onde haja uma harmonia em toda a avenida, entre aquilo a que hoje chamamos Praça do Município e aquilo que chamamos Avenida Carvalho Araújo, porque toda ela é a Avenida Carvalho Araújo. Que haja um diálogo entre estas duas partes. Hoje isso não acontece de facto. Vamos ter uma avenida onde haverá um banco transversal que permitirá que as pessoas conversem, que se possam fazer pequenos eventos, que haja espaços multifuncionais, ao mesmo tempo que respeitamos o passado. Por exemplo, a fonte que está hoje à frente do Tribunal regressará ao sítio original da Avenida Carvalho Araújo e ficará essa fonte à frente do Conservatório Regional de Música. Eu direi que a Avenida Carvalho Araújo regressará àquilo que foi a filosofia do campo do tabuado. Isto é, o coração da cidade será o centro cívico da cidade. E esse é o objetivo. Uma dos edifícios que mais paixão tem gerado, e espero que não me levem a mal falar desta forma, é o edifício da Panreal, do Nadir Afonso. O que é que está tudo à volta? O que é que envolve todo este edifício? É uma coisa tão difícil de explicar. E eu digo porque é difícil de explicar. Porque há 10 anos atrás aquilo estava degradado e ninguém falava. Há 5 anos atrás estava degradado e ninguém falava. Há 3 anos atrás estava degradado e ninguém falava. Quando se encontra uma solução, ou quando se perspectiva encontrar uma solução, ai Jesus que é preciso salvar aquele edifício. Aquilo é uma história complexa. Aquele edifício foi adquirido há mais de 20 anos por um privado, depois de a padaria ter deixado de funcionar, um senhor da Régua. A Câmara Municipal autorizou a construção de um edifício de 4 pisos naquele espaço e a demolição da padaria. Esse privado cedeu espaço público para a construção da rotunda que hoje lá está, no passado. Tudo isto feito no passado. Foi aprovado um plano de pormenor que abarcava aquela área, plano de pormenor esse que previa a demolição da padaria, e nunca ninguém disse nada. E o silêncio foi absoluto. Há cerca de 3 anos, nós próprios fizemos um concurso público para recolher ideias para que privados se pudessem interessar por aquele espaço. Atribuímos prémios, temos 2 ou 3 croquis com esse concurso de ideias. Não surgiram privados para fazer esse investimento e para recuperar. Até que o Lidl, uma empresa que tem um espaço contínuo à padaria, apresentou um projeto. Apresentou um projeto que prevê
a demolição daquela padaria, o aproveitamento daquele espaço, salvaguardando, obviamente, a memória de Nadir Afonso, ou deixando uma marca dessa memória. E a partir daí, algumas pessoas levantaram questões, pediram a classificação nacional daquele imóvel. Infelizmente, pelo seu estado de degradação, esse processo foi arquivado e, de repente, viraram-se para a autarquia e disseram, não, agora é a autarquia que tem que resolver. Ora, todos compreenderão que, primeiro, para fazer a classificação daquele imóvel como património municipal, temos que ser consequentes. Não podemos classificá-lo e deixar que tudo fique na mesma, que aquilo continue degradado, entregue ao vandalismo. Temos que ser consequentes. E, portanto, ser consequentes era comprar e reabilitar. Ora, comprar aquele edifício, no estado em que está, implica um investimento de 1 milhão de euros. É esse o preço que se sabe em termos públicos. E depois, requalificar e tornar aquele espaço agradável, com uso, significaria um investimento de mais 3 ou 4 milhões de euros. E as condições para o uso daquele espaço já estão muito confinadas, porque têm o Lidl de um lado, a rotunda do outro, e não há muito espaço para crescer. E, portanto, nós decidimos na Câmara que não vamos classificar porque não temos condições de fazer este investimento. Aceitávamos bem que aquele imóvel fosse classificado como património nacional porque acreditamos que o Ministério da Cultura, se isso acontecesse, seria consequente. Não sendo assim, vamos analisar em função da lei, do parecer também da Direção Regional da Cultura do Norte, da CCDR, e agiremos segundo a lei para que aquele espaço possa ser utilizado para uma outra qualquer atividade. Há 2 meses atrás, 2, 3 meses... Mas deixe-me dizer já agora, diz que gerou muitas paixões. Eu respeito muito aqueles que falaram sobre aquele espaço. Respeito e até me congratulo com a capacidade que a sociedade vilarrealense tem demonstrado para criar movimentos cívicos que defendam causas. E fico muito feliz por isso. Mas, infelizmente, também tenho que ressaltar que esse movimento cívico, em determinado momento, nos disse que era possível encontrar um investidor e até hoje não encontrou. E também lhe dizer que esse movimento cívico não tem uma expressão assim tão grande no Concelho de Vila Real. Há 2 ou 3 meses atrás referiu-se à questão da linha do Corgo, que achava que devia ser reativada em condições adequadas, de segurança e de conforto. Acha que algum dia ainda vai voltar a apitar um comboio em Vila Real? A linha do Corgo não é uma linha que ligue Vila Real e a Régua. Era uma linha que ligava Vila Real a Chaves. Precisamente. Eu lembro-me, uma pequena curiosidade, o presunto de Chaves é conhecido em todo o país. Mas Chaves não tem assim tanto presunto. Era conhecido em todo o país porque levava o selo do local onde esse embarcava. Presunto era despachado via comboio para todo o país. Daí o presunto de Chaves. Eu tenho dúvidas que no imediato, em função das circunstâncias e das exigências em termos de tempo e em termos de conforto, que esta linha Vila Real-Régua só por si possa funcionar nos próximos anos. Acredito que um dia, porque tudo isto, o que hoje é verdade em termos de transportes, pode não ser daqui a uns anos. As circunstâncias mudam, as perspectivas de âmbito ecológico, etc., mudam. Há um conjunto de fatores que nós não controlamos. Acredito que o canal deve ser preservado, o canal deve ser mantido enquanto espaço ferroviário e público, porque pode haver um dia que quer o Estado Central, quer privados, possam olhar para este trilho e o possam reabilitar em função daquilo que são as exigências de uma sociedade do século XXI. Vila Real está a preparar-se para receber novamente as corridas este ano. Esta pergunta agora é muito fácil. Vai correr este ano? É difícil, porque ainda não sei. Ok. Eu gostava de concluir esta nossa conversa perguntando-lhe, ou pedindo-lhe uma projeção de Vila Real para o futuro. O que é que ainda quer fazer? O que é que acha que Vila Real tem que fazer? Eu tenho um compromisso com os vilarrealenses até 2021. E aquilo que eu quero é cumprir escrupulosamente esse compromisso.
fazendo tudo aquilo que coloquei no meu programa eleitoral. Sabendo que há 3 dimensões, há aquilo que depende em concreto de nós, e eu deixei claro aquilo que dependia de nós, e portanto isso vamos fazer de certeza, e depois há aquilo que não depende de nós e que tentamos lutar para que se faça, mas temos a noção de que às vezes há coisas que são mais difíceis. E portanto tenho esse compromisso até 2021. E aquilo que eu quero é cumprir escrupulosamente esse compromisso. E se cumprirmos esse compromisso, julgo que Vila Real estará preparado para uma década de sucesso. E é isso que eu prevejo, que Vila Real tenha uma década de sucesso, continuando a ser o motor de toda esta região, passando a ser a última cidade, de facto, do interior e a primeira do litoral, com pujança e com dinamismo para atrair pessoas que hoje vivem no litoral para o interior. Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado connosco à conversa em mais uma edição de Para Cá dos Montes. Este que é um programa da Associação Val de Ouro com a Universidade FM e que nós regressamos para a semana. A apresentação esteve a cargo de Luís Almeida, a produção de Daniel Pinto. Nós voltamos na próxima segunda-feira às 22 horas. Muito boa noite.